Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wake Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no Conexão Diálogo e hoje dois convidados especiais aqui. Vitória colocou aqui que eles são fundadores de alguma coisa que eu não vou dizer agora, vai ser uma surpresa e todo mundo vai gostar. O que eles fundaram aqui em São Luís? O Dr. Zé Carlos Madeira e o filho dele, Pablo Madeira. Dr. Zé Carlos é mais conhecido como Dr. Madeira. Além de um dos maiores empresários do Maranhão, possui formação na área jurídica, é advogado, foi promotor de justiça, foi juiz federal, foi membro dos tribunais regionais eleitorais no estado de Rondônia, Acre e Maranhão. Conhece o Brasil bem mesmo, onde também atuou como professor de escolas de magistratura. O nosso segundo convidado, doutor Pablo Madeira, jovem. Tem quantos anos, Pablo? 33. Tem idade de ser meu filho também. Que também faz parte do grupo dos grandes empresários que contribui significativamente para o desenvolvimento do Maranhão. É advogado, graduado, especializado e mestre em Direito Tributário e sócio do escritório Madeira, Aires e Mendes, advogados associados. Nossos convidados, além de brilhante carreira jurídica, são fundadores e fazem parte da diretoria do, não vou dizer agora, vai ser uma surpresa, mas vou dizer que é um maior parque de aventura do Maranhão, um dos maiores do Nordeste. E esse ano está quase na maioridade, né, doutor? 18 anos de história. Hoje iremos conhecer um pouco dessa belíssima história de sucesso. Bom, começando nosso bate-papo, sejam bem-vindos. Obrigado, Né? doutor. Façam suas considerações finais, primeiro teu pai, Perfeito. depois tu. Doutor Madeira, a palavra é sua. Obrigado, doutor Paulo, obrigado a todos que integram Conexão Diálogo. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, mas ainda estando ao lado do meu filho, além de filho, meu sócio, um amigo querido, estar aqui com vocês para conversar, para dialogar e fazer essa conexão com os ouvintes, os telespectadores, aqueles que acompanham Conexão. Uma grande alegria, muito obrigado. Pablo. Agradeço o convite, né, para estar aqui com os senhores, né? Agradeço imensamente. Eu estava comentando com meu pai vindo para cá que é a primeira vez que nós demos uma entrevista juntos. Geralmente ele sozinho ou eu sozinho. Sim. E estar ao lado do meu pai é sempre motivo de grande orgulho, não só pela admiração profissional que eu tenho por ele, claro, mas também pela relação familiar. E agradeço o convite. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa empresa também aqui é do meu filho. Então, eu acho que não tem coisa melhor do que esse trabalho de pai e filho juntos, né? Perfeito. É algo assim que mostra duas gerações compatíveis, Perfeito. não é? Com ideias semelhantes e que caminham juntos para um sucesso de um empreendimento, não é bacana? Porque normalmente o sócio são amigos, né? São colegas ou são desconhecidos, mas o sócio pai e filho é uma relação interessante porque eu acho que da porta para fora é uma relação de hierarquia paternal, mas da porta para dentro é uma relação de sócios iguais, né? E é um desafio, né? Um É um desafio, né? desafio. Porque às vezes o pai quer ter autoridade sobre o sócio, filho, e não pode ser assim, não é? Mas é bacana. Mas vocês, doutor Madeira, o senhor nasceu aonde? Eu nasci em São Luís do Maranhão, nasci no bairro de Fátima, Olha só, quando o bairro de Fátima ainda se chamava Bairro do Cavaco. cavaco. O meu pai era um alfaiate aí no bairro de Fátima, minha mãe era uma empregada doméstica. Eu venho de uma origem muito humilde, muito pobre, digamos assim, e ter nascido no bairro de Fátima, na Travessa Neiva Moreira, número 13, é algo que sempre me comove, sempre me remove a minha história. É Eu perto da volto feira, doutor? perto da feira do Eu bairro de conheço Fátima. ali. Então, nasci ali no bairro de Fátima, Travessa Neiva Moreira, número 13, e ali fiz uma boa parte da minha vida. Estudei em escolas públicas ali, Grupo Escolar Estado do Amazonas, depois o SEMA, Centro Educacional do Maranhão, ali na chamada Avenida Kennedy. Sim. Então, ali que eu fiz o antigo primário, depois ginásio. Meu pai depois se mudou, ou teve um sítio numa região chamada Baixão, um lugar chamado Santa Bárbara, Cruzeiro de Santa Bárbara. Os meus avós, os pais da minha mãe e minha mãe mesmo,
colocavam roça naquela época por lá, e eu passei uma boa parte da minha infância, da adolescência por lá. Estudei numa escola ali no hoje São Cristóvão, chamado Escola Felipe Conduru, a época ali se chamava Tirirical, e Sim. depois voltamos para o bairro de Fátima, para a casa onde meu pai havia construído, uma casa muito simples, onde era também a alfaiataria que ele trabalhava, e dali nós tivemos uma vida muito dura. De sorte que mais adiante, terminando o ensino médio, o antigo ensino médio, eu ensino médio no Colégio Gonçalves Dias, ali na Avenida Quino, eu tive a felicidade de passar no vestibular para Direito na Universidade Federal do Maranhão, e dali fazia uma jornada dura, muitas vezes sem condição de ter de passagem de ônibus, de sorte que eu ia praticamente de A pé. faculdade ainda era em frente a. Não, a Federal já era no campus do Ah, Bacanga, já de era. modo que eu ia por ali, pelo Bacanga, enfim, para ter acesso à universidade. Terminei o curso de Direito, fiz uma caminhada boa, enfim, fui advogado, fui promotor de justiça, juiz de direito, juiz federal, optei por me aposentar para seguir, vou retornar à advocacia. Hoje sou sócio de um escritório de advocacia que tem o Pablo também como um dos sócios, e a vida vem seguindo bem. Vamos só fazer justiça à história. Como é o nome do seu pai e da sua mãe? Manuel Pedro Madeira e Nesina do Vale Madeira. O senhor tem irmãos? Tem irmãos, eu tenho um irmão que é juiz de direito no Amapá, Paulo César do Vale Madeira. Tem que ser Tenho, gente boa. Paulo César do Vale Madeira. Tenho um irmão que é professor de direito da Universidade Federal do Maranhão, do curso de economia, doutor em economia, o Elbson do Vale Madeira. E tenho uma irmã, professora do Estado do Maranhão, mestre em pedagogia, Nesimar do Vale Madeira. Então, nós somos quatro, e eu sou o mais velho, e tive a missão, por assim dizer, de servir de parâmetro, de referência para esses irmãos. Puxar todo Isso, mundo. puxar todo mundo. De sorte que hoje eu tenho um irmão que é juiz de direito no Estado do Amapá, tem este que é professor da Universidade Federal do Maranhão, professor do curso de economia, e minha irmã, que é professora do Estado, mestre em pedagogia, diretora de escola aqui no Estado do Maranhão. Perfeito. Vamos voltar. E Pablo, nasceu aonde, Pablo? Sou filho de São Luís. Da onde? Graças a Deus, Qual bairro? Qual bairro? É importante a gente dizer, é, porque a origem, toda planta tem uma raiz. A gente tem que quando eu me ver. entendi por gente, nós morávamos ali no Parque Universitário, ali Parque próximo Universitário. do João de Conheço, Deus, né? O conheço. pai já estava numa vida bem melhor do que ele nasceu, né? Mas meu pai sempre, minha mãe também sempre nos conectou muito com as origens deles. Minha mãe é de Mirinzal, Baixada Qual é o Maranhense. nome dela? Vamos fazer injustiça. Mara Ruth Vieira Madeira, Sim, né? Nossa grande matriarca. E meu pai sempre nos conectou muito com essa origem dele, né? Apesar de ele ter dado a possibilidade para os filhos vivenciarem uma vida diferente da que ele vivenciou quando jovem, sim. ele sempre nos conectou muito ali com o bairro de Fátima. Então eu conheço as origens dele, conheço os amigos de infância dele, conheço as amigas, enfim, aquela família também que não conseguiu ter um avanço ainda esperado, mas enfim, que vivem hoje ainda lá no São Cristóvão, vivem hoje ainda no bairro de Fátima, né? Então, fui criança com ele para Rondônia, né? A segunda lembrança assim que eu tenho de viagem com meu pai, quando ele foi aprovado no concurso de juiz federal, nós fomos para Rondônia. De Rondônia viemos aqui para um bairro chamado Planalto Anil, né? Que é Conheço. conhecido como Planalto Pingão. Pingão. É, estudei no Pitágoras aí parte da minha infância, depois fui para o Dom Bosco, onde me formei. Estudei para fazer vestibular, fiz vestibular para administração na UEM em direito, fui aprovado nos dois e optei por fazer direito na UFMA, né? Sim. E Tens aí, irmãos? tenho quatro irmãos. Certo. Irmãos. Todos já são maiores, Sim, casados, sim, família. sim. Todos já têm família constituída. E eu tô vendo que também é casado, né? Sou Tem casado, tenho uma filhos? filhinha, Liz, 2 aninhos, vai Ah, fazer 3 legal. anos agora. Legal, 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 legal. Doutor Madeira, depois que o senhor foi para Rondônia como juiz federal, trabalhou lá, aí depois o senhor foi para o Acre? Não, na verdade, em 94, eu passei no concurso para juiz federal. Eu era juiz de direito no estado do Maranhão, terminei minha carreira na comarca de Pinheiro. Sim, Mas antes de ser juiz de direito, eu fui promotor de justiça, comecei minha carreira como promotor na cidade de Paraibano, comarca de Paraibano. Depois fui aprovado em concurso para juiz de direito, iniciei minha carreira em Riachão, trabalhando também em Balsas, instalei a comarca de Tuntum, fui juiz de direito em Presidente Dutra, e em 1994 eu estava em Pinheiro quando fui aprovado no concurso para juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, em 1994, eu optei por ir para Rondônia. O estado de Rondônia era um estado que tinha nascido com a Constituição de 88, 89 o estado foi instalado, então um estado muito novo, tudo começando. E eu, orientado por um grande mestre, um professor querido, Alberto José Tavares Vieira da Silva, que foi o primeiro presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele me orientou,
para que eu fosse para Rondônia. Eu consultei sobre o estado de Rondônia. Estava começando. E eu fui em 94, meus filhos eram todos crianças, ali com 2, 3 anos de idade. E foi um grande desafio. E em Rondônia eu fui diretor do foro da seção judiciária de Rondônia, ajudei a construir o prédio da sede da seção judiciária que hoje está em Rondônia. Eu o construí, sempre tive uma visão muito boa de gestão, de administração, e estando em Rondônia, eu respondi pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, de sorte que eu estava ali frequentemente no estado, no TRE, respondendo para o Estado do Acre. Fiquei em Rondônia de 1994 a 1997, quando pedi remoção para Imperatriz. Havia uma subseção da Justiça Federal Imperatriz e eu vim para Imperatriz já como juiz titular. Fiquei em Imperatriz de 1997 a 1999 e voltei, retornei para o Maranhão, para São Luís, melhor dizendo, e aqui fiquei de 1999 na quinta vara da seção judiciária do Maranhão, fui o primeiro juiz da vara, instalei essa quinta vara, fiquei até o ano de 2020, quando me aposentei por opção mesmo. Não foi outro dia que você se Pouco aposentou, tempo. né? Aí retornei à advocacia. Eu, naquele momento, eu desisti da carreira da magistratura em 1989, mas isso é uma outra história que talvez vamos conversar mais adiante. E desisti da carreira da magistratura. Eu optei por aguardar o tempo de aposentadoria, os 35 anos de atividade pública, somando minha atividade de advogado, eu fui procurador-geral do município de Santo Inês, sou meu tempo de atividade, eu fui o servidor público também do INSS por um pouco período, acho que 8 meses, somei o período todo de atividade, quando completei os 35 anos, aí por volta de 2020 eu optei por me aposentar e retornar para a advocacia e cuidar da minha atividade empresarial. Minha esposa já está, A empresa já existia. já existia, a minha Não vamos esposa falar ainda o nome não, dela. pois é, minha esposa se encontrava dirigindo um projeto com muita paixão da empresa que nós havíamos construído, eu tinha ajudado ela a criar, e ela vinha tocando isso com muito entusiasmo. Então, eu acabei optando, por assim dizer, por não seguir a carreira da magistratura. Poderia hoje, se quisesse, Sim. seria desembargador em Brasília, estaria lá já há um bom tempo. Mas eu fiz a opção realmente Mas a paixão falou mais alto, né? a paixão mais pelo Maranhão, de estar na minha Sim, terra, de não sair daqui e de ficar por aqui e tocar a vida com mais conforto, com maior qualidade de vida. Fiz uma opção, ao meu ver, acertada. acertadíssima. Doutor Pablo, aí você se formou, se especializou e fez mestrado. Hoje você tem o grau de mestre em direito tributário. O que é direito tributário mesmo? Direito tributário é para quem quer entender esse mar de legislações que lidam com o direito tributário, né, com os tributos e com esses aspectos fiscais no Brasil, né? Todo empresário lida com essas questões diariamente, a gente sabe disso. Então, os empresários lidam com obrigações fiscais, obrigações contábeis, obrigações tributárias, e tudo isso se conecta, né, nesse arcabouço legislativo e também sobre o aspecto do conteúdo que o direito tributário lida, né? Então, nossa missão enquanto tributarista, digamos assim, é esmiuçar para o empresário, né, simplificar a vida do empresário para que ele tome decisões acertadas sob o ponto de vista da legislação tributária, pague o tributo devido, mas sem pagar mais do que é devido, também não pague menos, né? Porque pagar mais é ruim, porque você, você compromete seu caixa, mas pagar menos é ruim porque você fica ali na alça de mira das fazendas públicas, né, que eventualmente podem aplicar, enfim, sanções, etc. Pablo, você acha que é uma pergunta retórica, tá? A legislação tributária no Brasil é simples? Ela é uma das mais complexas do mundo, na verdade, né? Se nós pegarmos um tributo apenas, né, que é o ICMS, nós teremos minimamente 27 resoluções que tratam do ICMS, porque cada estado tem o seu, mais o Distrito Federal. Aí dentro de cada legislação dessa tem portarias, tem decretos. Então, um tributarista, para lidar apenas com o ICMS, por exemplo, ele tem que conhecer ali legislação de todos esses estados, né? Julgamentos de todas as câmaras de julgamento, que são os tribunais de julgamento estaduais, e é muito difícil, né? Então, as empresas, quando elas saem dessa zona de conforto, né, do seu estado de fundação, começam a ingressar nos estados ali vizinhos, há necessidade necessariamente de ter tributarista ou minimamente alguém Traduzir acompanhando isso para o para traduzir, empresário, né? Porque é muito exatamente. complicado. Por exemplo, com o comércio digital hoje, por exemplo, eu comprei uma mercadoria via internet em São Paulo, vamos de hipótese, e ela vem para o Maranhão.
não vamos falar do tributo, mas a tributação dessa mercadoria é bem complicadinha para o consumidor, não é? Ela é complicada porque os estados eles ficam numa guerra, né? A Sim, chamada guerra fiscal, né? O estado de São Paulo quer que o tributo fique lá, e o lá, estado do Maranhão, bem, por é bem aí que eu queria seu, chegar. por seu consumidor, ele quer que fique alguma coisa para cá. Então a briga é por É, dinheiro é mesmo, é briga por os dinheiro. estados, né? Exatamente. E quem fica no meio desse, vamos dizer, tiroteio é o consumidor, né? É o consumidor que às vezes paga mais do que devia, Exatamente. infelizmente. Então é uma especialização que orienta os empresários também, né? Bom, então vamos revelar aqui para os nossos espectadores, nossos, como é que a gente chama quando é de internet? Internautas, né? Internautas? Espectanautas, seguidores, né? Vamos revelar, eles são donos, sócios, donos do Valparaíso Adventure Park, né? Um dos maiores empreendimentos que tem aqui em São Luís e fica ali no Paço Lumiar, né? Passo no Na MA 203? 206. É, 203. 203, é a continuação daquela É, que vem, exatamente. né? Bom, aí doutor Madeira veio para Imperatriz, veio para São Luís. O senhor mencionou que sua esposa começou o Valparaíso, né, tocando, porque o senhor era juiz e claro que nesse íntere ajudando ela com muita dificuldade de um empreendimento desse tamanho. Como foi que começou a ideia do Valparaíso? Meu Valparaíso é um misto de sonho e de acaso. É um sonho porque foi um sonho da minha esposa, eu vou fazer uma exposição sobre isto, mas é algo que nasceu também por acaso. Em 1999, eu já estava vindo de Imperatriz para São Luís, juiz federal, removido para instalar a quinta vara da seção judiciária do Maranhão, e eu voltei à minha infância e pretendia ter uma chácara, para Sim. me conectar com aquilo que eu vivi na minha infância, com meus avós, meus tios, lavradores, vivendo na roça. Como, evidentemente, não seria possível ter uma fazenda, eu me contentava em ter uma chácara e ali poder criar galinha, cabeça de Ter bode, trabalho, né, doutor? viver com aquela vida e ter aquela vida mais lúdica, de encantamento Sim, mesmo naquele ambiente, e do outro lado, colocar os meus filhos ali ainda, crianças, pré-adolescentes, em contato com aquilo que é encantador, que é viver com a natureza. Então, diante disso, eu procurei um grande amigo meu, José Inaldo Ferreira, presidente, dono do Boi da Malhoba, meu compadre, e disse a ele que eu gostaria de ter uma chácara e queria que fosse naquela região ali, de Passo do Lumiar, pela sede do Boi da Malhoba, enfim, os amigos que eu tinha da área de cultura. E nós procuramos ali, enfim, uma área. E acabamos encontrando a área onde hoje está o Valparaíso. Então, eu financei aquela área em 1999, junto à Caixa Econômica Federal, por R$ 18.000, né? O tempo projetou um é, crescimento imenso daquilo. Então, financei junto à Caixa Econômica Federal em 1999. E, estando já em São Luís, eu passei a lecionar aqui em algumas faculdades, alguns cursos preparatórios de concurso, na Escola de Magistratura também do Estado do Maranhão, e fui para o Tribunal Regional Eleitoral. Então, de 1900, final de 99, 2000 até 2004, eu somei todos os recursos que tinha como membro do TRE e como professor universitário e coloquei na chácara para estruturar aquilo. Fiz um curral, criei gado, fiz um tanque de peixe para criar peixe e criava galinha. Era uma coisa assim lúdica. Final de semana reunia meus amigos, era um ambiente muito encantador. Os meus filhos viveram essa magia da chácara, do sítio, daquele ambiente muito de contato com a natureza. Em 2005, 2006, eu passei a ter dificuldade financeira. Estava saindo do TRE e não conseguiria mais tocar aquela chácara, porque aquilo tinha um custo imenso que eu não tinha dimensionado, que ali era muito dinheiro. Então, eu preservava o meu salário de juiz federal e a remuneração que eu tinha de membro do TRE e de professor eu colocava na chácara. Saí do TRE, a equação financeira se desequilibrou. E eu cogitei de vender a chácara para pagar as dívidas que poderiam surgir, enfim. E um amigo acabou me ponderando que ali seria um local adequado para montar um pequeno restaurante, um restaurante regional.
E esse meu amigo, Clésio Serrão Mendes, ainda está por aí, ele tinha à época aqui uma banda de muito sucesso, uma banda musical chamada Banda Reprise. E numa dessas viagens que fizemos com ele, eu o acompanhava algumas vezes quando a banda ia fazer shows, e ele foi fazer um show com a banda dele na Baixada do Maranhão, minha esposa, Mara Ruth, é lá de Mirinzal, e numa dessa ida eu acabei dizendo para ele que pretendia vender a chácara, porque eu não conseguiria mais suportar os custos em cargo da chácara, tão somente com o meu salário de juiz federal e a minha remuneração de professor. A equação estava desequilibrada. Foi então que ele apresentou a ideia de se criar ali um pequeno restaurante. A minha esposa gostava muito disso, tinha afinidade, e a partir daí nós realmente pensamos nisso e surgiu o Valparaíso. O Valparaíso Complexo Turístico. Nós acertamos ali naquele primeiro momento. Nós demos um nome pomposo, Valparaíso Complexo Turístico, dando a ideia de algo Não era grande, nada de harmônico, complexo que ainda. não era complexo ainda. Doutor, só lhe interrompendo, uma das coisas mais difíceis que tem é a gente colocar nome É. nesses projetos. Pois é, Como foi que surgiu esse nome? o Valparaíso nasceu, e já era Valparaíso quando era chácara. Quando era chácara, chamava-se São José do Valparaíso. Certo. São José, uma referência clara a São José de Ribamar, que é padroeiro de São José de Ribamar e o santo da minha devoção. Então, mesclei lá São José do Valparaíso. Era Valparaíso. E Valparaíso por quê? Porque eu tenho uma verdadeira obsessão, uma paixão pelo poeta chileno Pablo Neruda. Se não é à Não, toa que o nome não do por seu acaso meu filho filho se chama Pablo, meu filho mais velho. faltava ser Pablo Neruda. É, Né? mas virou Pablo Savigny, que Savigny é o nome de um jurista alemão com nome francês. Então é Pablo Savigny. E é Pablo Savigny, eu transformei o nome dele no Aldó, porque o Sim. nome dele é o nome dos outros também. O nome dele é Pablo, em homenagem ao poeta Pablo Neruda. É Savigny, em homenagem ao jurista alemão Savigny, tem um nome francês. É Di Maranhão, DI, em homenagem a Di Cavalcante, e é Maranhão em homenagem ao estado do Maranhão. Então, tem o signo da Maranhão. 4 Então, homenagens. o nome dele é um repertório de homenagem. É, Pablo Savigny, de Maranhão, Vieira, da mãe Madeira. E o meu outro filho, o Tiago, também tem um nome assim. Vitor Tiago de Maranhão Vieira Madeira. Minha filha, Tássia Fernanda de Maranhão Vieira Madeira. O Savigny, ele, quando era criança, não gostava, porque fazia um trocadilho com o nome dele. Ao invés de chamá-lo Savigny, chamavam Souvenir. Era uma marca uma de marca de tinta. tinta. Na época, os colegas não conseguiam pronunciar Savigny, chamavam de Savigny. Ele ficava indignado, papai, se eu vou colocar esse nome, eu quero tirar esse nome. Mas ele hoje se apegou ao nome, a filha dele agora também se chama Savigny, Lynn Savigny. Pegou o nome que era um Virou prenome, sobrenome. Também praticamente resolveu fazer umas homenagens. virou o sobrenome. Mas enfim, então o Valparaíso nasceu assim. Então virou Valparaíso, eu dei o nome, nós demos o nome lá Valparaíso Complexo Turístico, rememorando, claro, aí a figura emblemática do poeta Pablo Neruda, Valparaíso. E nós nascemos, portanto, em 2006. Agora, em 2024, estaremos fazendo 18 anos. Mas o Valparaíso Complexo Turístico, quer dizer, o parque aquático, não o Valparaíso Restaurante, nasceu em 2008. 2008. Então, em 2008, aquilo que era um pequeno restaurante, uma coisa regional, uma coisa mais Começou lúdica, como um restaurante. É um começou com um restaurante restaurante. rural, né? É um restaurante rural. Algo mais Nós fazendinha, assim, aproveitamos a negócio. estrutura que tínhamos lá. Eu tinha um tanque de pesca lá, coisa minha mesmo, lá nossa, da casa, criação muito improvisado, muito mal feito, uma coisa muito rústica, e aquilo acabou virando um tanque de pesca e pague. Então, de 2006, quando nasceu o restaurante chamado Valparaíso, dentro da empresa chamada Valparaíso Complexo Turístico, nós conseguimos estruturar isso até 2008, quando surgiu a ideia de se criar um parque aquático. Então, virou Valparaíso Aquapark em 2008. Mais adiante, nós resolvemos reposicionar a marca, nós vimos que um parque aquático não era algo que poderia nos levar a crescer mais. Nós contratamos uma empresa aqui para fazer um brand, fazer o reposicionamento de marca. E daí nós transformamos o que era em parque aquático, viramos um parque temático e viramos Valparaíso Adventure Park, um parque de aventura, um parque temático. E para dar essa feição de parque temático, nós optamos logo por construir um equipamento que não dialoga com o parque aquático, que é exatamente uma tirolesa. Então a tirolesa virou, que é um equipamento tipicamente de parque temático, a tirolesa virou, por assim dizer, a certidão de nascimento do novo negócio, que é o Valparaíso Adventure Park. Certo. E Pablo, e como foi que tu já tinha te formado em direito? Tu foi advogar ou foi logo direto para a sociedade do parque? Como é que foi? Não, em 2013, final de 2013, eu me formei, né?
meu antigo chefe do meu estágio me chamou para ser sócio dele, eu fiquei lá com ele quase 10 anos, né? E ano passado, quando meu pai voltou a advogar, ele me convidou para ingressar na sociedade dele. Mas nesse intervalo de tempo, né, o Valparaíso ele ainda estava caminhando para um crescimento. Eu já tinha optado em 2008 por fazer vestibular para direito, eu não consegui, até porque o Valparaíso estava muito no início, e eu não optei por. Talvez eu não tenha acreditado tanto, né? A verdade é essa. Que talvez a empresa crescesse tanto, eu optei por fazer uma carreira mais do direito. Né? Mas em 2014 eu comecei a me dividir entre a advocacia e fazer a gestão do A princípio, Valparaíso. tu achava que não era um negócio viável ou... Na verdade, nenhum de nós achava que chegaria tão longe, né? Sim, A verdade é essa, como meu pai disse. Nasceu para cobrir um rombo financeiro, né? sim, Em 2005, isso foi mudando ao longo do tempo. Óbvio que lá em casa a gente não gosta de fazer nada por fazer, né? Então, sim. minha mãe ingressou com muita vontade lá de fazer um negócio bonito, dentro das limitações financeiras que o negócio tinha naquela época, mas a gente fazia um negócio organizado, né? Dentro dessa dinâmica de mais rural, a gente começou a se destacar. Então, quem olha o Valparaíso hoje e vê onde é o primeiro restaurante e vê o tamanho do estacionamento, pensa que era um sonho maluco. Porque naquele primeiro momento, um mês de abertura, já fazer um estacionamento para 300 carros é algo desproporcional, né? Sim. Então, a gente já vê por aí que talvez a gente tenha acertado sem querer acertar, né? Mas já no final de 2015, 2016, a gente entendeu que havia uma viabilidade muito grande na empresa. Né? Então, nós começamos a buscar pessoas, buscar empresas que pudessem nos ajudar a fazer esse reposicionamento de marca. Né? Fazer o reposicionamento de marca buscando uma marca forte, buscando realmente um regionalismo, né? A gente não quis fazer uma competição com grandes players nacionais, né? A verdade é que a gente percebeu que fazer uma competição com grandes players nacionais não era o nosso propósito, né? A gente tinha que se destacar no cenário nacional através de algo regional. Então, Sim, tanto que no final desse estudo, o Valparaíso preza muito pelo regionalismo, né? sim. Pela natureza, que é algo que hoje é muito identificado com a gente, pelo bom atendimento, né, pela aquela coisa assim de proximidade de fato, pelo sorriso no rosto das crianças, né, E e, assim, montar, e a montar gente uma estrutura também, né? Como e empresário é montar importante montar e uma montar uma estrutura que estrutura. atenda às expectativas dos clientes, né? Exatamente. Então a gente percebeu, nós não éramos especialistas em negócio, muito menos em negócio de parque temático. Então Sim, nós começamos a estudar, participar de feiras, viajar, conversar com pessoas, trazer pessoas para cá. Fomos entender o que que era um master plan, por exemplo, coisa que não era do nosso dia a dia, né? Que é você fazer uma previsão de crescimento de um complexo de lazer 10, 15 anos. Nós tivemos que fazer isso porque o terreno de início era muito grande, mas depois ele se tornou pequeno. sim. Então nós tivemos que de fato entender a dinâmica geográfica da nossa área para criar num intervalo ali de 10, 15 anos o nosso mapa de crescimento. Entendi. Aí tu entraste como sócio, né? Sim, É entrei. logicamente que vocês me disseram que vocês têm um escritório de advocacia, né? É muito complicado essas duas atividades juntas, porque eu acredito que o empreendimento lá tome muito tempo de vocês, decisões, reuniões e É muito complicado e muita gente me pergunta como é que eu dou conta. pois A verdade é. é essa. Depois de um tempo, eu busquei isolar as minhas atividades, né, de maneira que eu não pudesse atrapalhar uma coisa ou outra. Então, hoje eu tiro alguns dias na semana para me dividir, focar apenas em uma das atividades, né, e nos outros dias eu foco nas outras atividades, né. Mas, em paralelo a isso, a empresa foi se organizando. Hoje nós temos pessoas que são de nossa extrema confiança no dia a dia. Nós fizemos digamos assim, um organograma muito bem feito. Então as pessoas elas já têm autonomia para tomar decisões, Sim, as decisões mais estratégicas são tomadas na diretoria, mas sempre com a participação dessas pessoas que estão na linha de frente, então a gente consegue tocar. entendi. Eu estou perguntando essas coisas para vocês porque eu sou dentista, né? Há 40 anos e atuando, mas eu fui professor ao mesmo tempo. Fui funcionário do estado, do município e trabalhava aqui. E 4 atividades diferentes. Mas à tarde eu me dedicava ao meu consultório, minha clínica lá, que eu não abria mão, porque é o que eu gosto de fazer. Então, sei que vocês gostam do direito, mas é como tu falaste, né? Tem que tomar decisões. Uma hora eu sou advogado, mas outra hora eu tenho que ser empresário, né? Uma coisa às vezes não tem nada a ver com a outra, É, não é? Então,
a atividade de vocês lá decorre de muitas decisões que você precisa tomar e rápido. Exatamente. Uma das características da empresa privada é que o dono precisa tomar decisão rápida, não vai, não é, passar de um para o outro, fazer um processo como no INPS, na época eu também fui funcionário do INPS, como é uma burocracia, né? Até a gente assinar um processo depende de várias pessoas, então o empresário ele precisa ser ágil, né? Isso faz com que a empresa resolva grandes problemas. Doutor Madeira, surgiu o, o reposicionamento da marca Valparaíso Adventure Park. E se vocês sentiram a necessidade de expansão de território, né, de terreno Sim. para algumas outras atividades. Uma das grandes dificuldades, nós conversávamos antes, é estacionamento, né? A pessoa precisa entender que um parque desse, pela quantidade eu já fui lá, a quantidade de pessoas, o estacionamento é fundamental. Como vocês estão lidando agora com isso em decorrência da demanda do parque? Pois é, o Valparaíso tem uma marca que eu acho que é uma marca excelente para nossa empresa, do nosso DNA, que é de nós estarmos em permanente reformulação. Nós compreendemos desde que a empresa nasceu e começou a ganhar corpo, que nós precisaríamos ter uma feição camaleônica, no sentido de irmos nos adaptando às novas realidades, às novas demandas, aos novos negócios. E quando o Valparaíso, nascendo o Parque Aquático em 2008, e logo nos primeiros anos nós percebemos que aquilo era um negócio que precisaria de um tratamento melhor, mais adequado, nós vamos buscar a consultoria, fomos buscar apoio. Uma ocasião, me recordo, nós tínhamos inaugurado uma piscina nossa lá chamada Aquarena, uma piscina tematizada com motivos de circo, e eu levei um grande amigo meu, Wilson Mateus, aí, diretor, CEO do Grupo Mateus, um amigo de muitos anos. Eu levei lá para o parque para ele olhar aquilo e ele disse para mim uma coisa que serviu de parâmetro, de bússola para nós ali. Ele disse: olha, doutor Madeira, o mais difícil vocês conseguiram foi trazer o público existir. Agora o senhor faça duas coisas: viaje e estude. Quer dizer, viajar no sentido de conhecer nosso parque, buscar informações, e realmente nós seguimos esse conselho do Matheus. Então, como o Pablo disse aqui, nós viajamos muito, já participamos de feiras internacionais, uma organização internacional chamada IAPA em Orlando. Agora mesmo em novembro, né, Pablo, nós iremos novamente a essa feira, já estivemos por 2 vezes lá. Participamos de muitos negócios para entender o nosso negócio. Hoje nós fazemos parte de uma associação de elite de parques aquáticos e temáticos do Brasil, chamado Sindepat, Sistema Integrado de Parques Aquáticos e Temáticos, atualmente presidido pelo senhor do Beach Park, Murilo Pascoal. Então, nós estamos dentro de uma elite de parques aquáticos e temáticos do Brasil, o que nos coloca, enquanto Estado, o Estado do Maranhão, numa posição de destaque. Eu acho que o maranhense muitas vezes não entende isto, mas deveria se orgulhar muito de saber que nós, enquanto empresa, enquanto parque aquático, estamos dentro dos grandes players de parque aquático, parque temático do Brasil. Nesse Sindepat estão lá os grandes parques lá de Gramado, está o Beach Park, Hot Beach, o Parque da Mônica, parque lá do Cristo do Bondinho, está lá o Parque do Beto Carreiro. Esses grandes parques aquáticos e temáticos do Brasil fazem parte desse sistema. E o Valparaíso integra esse sistema. E por integrar esse sistema, nós fomos compreendendo a necessidade de fazer muitas reformulações. Uma delas é precisamente o estacionamento. Sim. E o Pablo passou a defender dentro da diretoria a ideia de nós termos um estacionamento ampliado. Esse estacionamento que nós temos foi um estacionamento de visionários, porque quando nós nascemos, nós éramos apenas um restaurante regional, mas nós tínhamos esse mesmo estacionamento como está hoje, era o estacionamento de 2006, da época. Ou seja, o estacionamento para Qual a 300, capacidade hoje? ele recebe hoje em torno de 400 e poucos veículos, bem trabalhado lá. Sim, a última vez que eu fui lá, eu Mas ele lota muito fui rapidamente. com meus netos e tinha um local que tinha vários ônibus. Sim, nós temos um outro terreno que nós já compramos para atender essa demanda, onde nós colocamos ônibus. E temos um outro imóvel que nós fizemos uma permuta com uma casa nossa lá do Calhau, com esse terreno que fica ali próximo, que é onde nós pretendemos colocar um bolsão, que é uma visão
muito comum nos parques da Disney, quer dizer, o parque está no local, mas o estacionamento está em outro, ali próximo, que eles chamam de bolsões, onde os carros são estacionados, e há uma estrutura de apoio para levar esses carros para lá. Então, essa é a ideia que o Paulo. Essa estrutura de apoio seria o quê? Ônibus? Lá na Disney, eles usam uns pequenos carros, né? É, quase trens, né? Quase Aqui, como se aqui fosse um teria que trem. ser ônibus Aqui mesmo. teria que ser ônibus. Nós temos que Aceitar-se. a nossa realidade é outra. Lá eles utilizam uma espécie de trem aberto É, e entram ali várias pessoas, ele vai circulando vai até deixar circulando, lá, é. fazer isso. Mas aqui nós temos que fazer de acordo com a nossa realidade. Possivelmente seria realmente ônibus para transportar as pessoas do Bolsão para o parque. Mas isso é algo que está em trabalho, organização. Mas o certo é que, para concluir aqui, nós nascemos como restaurante regional, Valparaíso Restaurante, viramos um parque aquático, Valparaíso Aquapark, reformulamos, viramos o Valparaíso Adventure Park, um parque temático. E nessa estruturação nós tivemos um cuidado muito grande de trabalhar com elementos essenciais. Meio ambiente, nós temos uma área preservada lá de 7 hectares, fazemos reflorestamento, criamos uma estrutura de respeito à natureza. A natureza para nós é muito cara, o nosso produto é água, fundamentalmente água, e não se tem água de qualidade se não se tiver um lençol freático saudável. E para ter um lençol freático saudável tem que ter água, vegetação, Sim. vegetação de qualidade, respeitar as margens do rio, respeitar isso. Então nós fazemos Pablo, isso bem. hoje como é a estrutura administrativa do parque? Nós temos a minha mãe, né, a Mara, né, como se fosse presidente do conselho ali, né, como fundadora. Do lado dela tá meu pai, né, nesse conselho. Eu fico na diretoria comercial e meu irmão na diretoria de novos negócios, né? Então faz-se essa votação, faz esse organograma e dentro das tomadas de decisões há uma votação eventualmente. Se houver empate e os votos dos fundadores, né, for num sentido, prevalece a razão de ser do É como fundador. se fosse um conselho, É né? um É, como conselho, se É um fosse um conselho, conselho. é o quê? Deliberativo ou só consultivo? É deliberativo. 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 A gente chama de Deliberou, acabou. Acabou. deliberou, acabou e todo mundo tem que engajar junto. Mas tem alguma diretoria executiva? Eu fico nessa diretoria executiva, né? A gente não chega a ter a gente não tem o que se chama de C-level, né? CEO, CTO, etc. A gente não estrutura dessa maneira, né? A nossa diretoria é uma diretoria menos, digamos assim, de executivo mesmo, né? Aí abaixo as gerências, né? Essas gerências elas têm uma gerência mais um viés mais operacional de fato. Entendi. Mas assim, por exemplo, vocês decidiram construir uma piscina, né? O conselho decidiu, aprovou e tal, aí vai para execução. Vocês sempre contratam uma empresa ou vocês têm uma empresa própria de construção? Pois é, graças a Deus, talvez por muita visão do meu pai e da minha mãe, a gente construiu uma construtora, né? Constituímos, na verdade, uma construtora lá em torno do ano de 2011, né? E isso, de fato, nos ajudou a escalar muito a nossa operação. Então, hoje, dentro do Valparaíso, a gente tem serralheiros, construtores, realmente, pedreiros, mestre de obra, né? Então, hoje nós fazemos tudo muito internamente. Sim, a manutenção é de vocês A manutenção e a e a construção construção. é nossa. Hoje a gente não terceiriza quase nada, a não ser serviço de guindaste, de monte, essas coisas realmente Sim. a gente terceiriza. Pesado, né? O É, equipamento pesado. mas as construções são 99% são nossas hoje. Entendi. Me diga uma coisa. Hoje, qual é a capacidade de recebimento de pessoas do Valparaíso? Nós recebemos o ano passado alguma coisa em torno de 500 mil pessoas. Esse ano nós queremos aumentar um pouco mais. E para ratificar e fortalecer o que o Pablo havia dito aqui, nós estruturamos, na verdade, doutor Paulo, uma estruturação de verticalização na nossa empresa. O meu filho mais novo que o Pablo, que é o Vitor Thiago, ele é engenheiro civil por formação, formado na UEMA. Então, dentro desse contexto, nós criamos uma empresa de construção civil, de engenharia chamada TH3. Então, a TH3 é o nosso braço de construção. Então, todas as obras existentes no Valparaíso, piscinas, toboáguas, restaurantes, tudo que se faz no Valparaíso é feito pela TH3. E a TH3 tem uma equipe de 2 engenheiros, 2 arquitetos, mestre de obra, pedreiros, soldadores, eletricistas, uma equipe grande que dá sustentação para a nossa empresa. Ao lado disso, nós criamos recentemente, por iniciativa do meu filho Vitor Thiago, que é o engenheiro que cuida da TH3, nós criamos uma outra empresa de estruturação de móveis planejados, uma empresa chamada Estúdio Ornato, e a Estúdio Ornato nasceu com uma função, que é estruturar os móveis planejados do nosso hotel.
Nós iniciamos as obras do hotel, queremos ter um hotel no próximo ano. Vamos deixar. Calma, calma, É, calma, então, calma. Vamos chegar lá. então a Estúdio Ornato foi criada para isso, mas ela hoje está fazendo alguns serviços. Então, ela já fez serviços para fora do nosso parque, da nossa empresa, e está se engajando nisso. Então, mas ela nasceu com esse propósito. E, além disso, nós temos uma terceira empresa, que é o nosso braço comercial cuidado pelo Pablo, uma empresa chamada Tripom, que ela cuida da venda de eventos, do estacionamento e cuida também da venda de acessos, não é isso, Sim, Pablo? de assinaturas. De assinaturas que nós temos lá. Então, essas três empresas, elas compõem, por assim dizer, a estrutura vertical da nossa empresa. E agora nós estamos estruturando a empresa para montar uma grande holding para virar o Grupo Valparaíso. Pablo, como é que é esse negócio da assinatura? A pessoa pode se associar ao Valparaíso, como é? Então, a assinatura é um dos nossos produtos mais antigos lá no Valparaíso Adventure Park. A formatação inicial era chamada de passaporte, né? Então, algumas pessoas ainda chamam de passaporte. Nós fomos mudando essa nomenclatura para tentar modernizar, né? E hoje, de fato, ela é chamada de assinatura. Chama-se assinatura V+, né? A assinatura V+, é uma assinatura que é voltada para o bem-estar do consumidor, não só para ter acesso ao Valparaíso, mas também para ter desconto, para ter benefícios em outras empresas que são parceiras. Então, a ideia do assinante é ter acesso, né, ter lazer lá no Valparaíso, na nossa estrutura, mas eventualmente ter descontos em parceiros. A ideia do assinante é que ele possibilite a ele assinatura por tempo ilimitado dentro do Valparaíso durante um intervalo de tempo, então ele pode ir quantas vezes ele quiser naquele intervalo de tempo contratado, ou ele pode continuar assinando, né, É indefinidamente. renovável. Isso, Renovável. vai renovando, e aí ele tem desconto internamente no nosso estacionamento, alimentos e bebidas, shows eventualmente que nós façamos lá dentro, né? Então, é um produto que é o nosso carro-chefe. Hoje nós temos aí em torno de 50 mil pessoas que são assinantes, é um número bem, bem expressivo. E sob o ponto de vista comercial, né, é o que nos ajuda, digamos assim, a manter aquela estrutura em funcionamento, né? Porque são as pessoas que realmente nos visitam ali, de um modo geral, com mais frequência. Diariamente dá para receber quantas pessoas, doutor? Em torno de 5 mil pessoas, 5.000 né? Mais pessoas. que isso a gente não gosta de receber, porque interfere ali na dinâmica de conforto, né? Realmente de quem está lá. Eu perguntei isso porque lidando com pessoas, né, e ali tem a estrutura grande, água e tal, e vai criança, uma série de coisas. Como é que vocês lidam com a segurança disso aí? A segurança é um dos mandamentos do Valparaíso, né? O primeiro mandamento, quando a gente estabelece as prioridades lá, inclusive para em relação a manutenções, a segurança é o primeiro mandamento, né? Depois vem ali o que a gente chama de feitorias ali mais de embelezamento do parque, né? E depois vem as outras. Então, a segurança é o nosso primeiro mandamento. Desde 2008, quando nós inauguramos o Valparaíso Adventure Park, sob esse ponto de vista do parque aquático, todos os nossos guarda-vidas e monitores, eles sofrem treinamento o tempo todo, né? Seja de corpo de bombeiros, seja de empresas privadas, né? Nós temos treinamentos surpresas com essas pessoas que estão na linha de frente, né? Então, nós também temos serviços de ambulância que são contratados para, numa eventualidade, caso Sim. ocorra algum tipo de incidente que precise da presença de uma ambulância lá, esse serviço também é prestado, né? Então, desde que nós realmente iniciamos o parque, nós procuramos entender essas dinâmicas de funcionamento e de segurança. Então, por exemplo, lá nós não temos piscina que sejam mais profundas que 1 metro de profundidade, Sim, né? Algumas pessoas não gostam, mas quando nós explicamos a razão, elas entendem, né? Piscinas com mais de 1 metro de profundidade tendem a aumentar a chance de um afogamento, por exemplo, coisa que nós nunca sim, sim, tivemos, sim, sim. tivemos lá no Valparaíso. Sim. E a chance de acidente também, de vértebras, esse tipo de coisa, né? De mergulhar. É, exatamente. Então, Ali é um local de diversão, não de complicação, né? exatamente. Porque algumas piscinas, os clubes, quando tinham aqui, tinham alguns acidentes em função disso, de ter trampolim, esse tipo de coisa aí que é bem complicado. Então vocês têm um corpo de segurança também, né? O salva-vidas, É, o nós de temos, enfermagem. exatamente, nós temos 2 ambulatórios lá no Valparaíso, temos equipamento para resgate, né? Inclusive para eventualmente pessoas que sofram algum tipo de infarto, nós temos lá um desfibrilador automático para servir essas pessoas, e temos lá 2 coordenadores gerais, né, que conduzem o time, que é em torno de 30 pessoas, né? Esse número às vezes aumenta dependendo do período do ano.
né? Então, são 30 pessoas que se dividem ali entre as atrações aquáticas e não aquáticas, né? Nas Sim. atrações aquáticas, fica em torno de 3 pessoas por área, né? Não é que a piscina tenha só 3 pessoas, mas a gente considera, por exemplo, a Aquarena, que foi uma atração que meu pai referiu ainda há pouco, ela é dividida em 3 áreas. Então, uma piscina como essa pode ter em torno de 9 guarda-vidas, né? Vistoriando o tempo todo os consumidores que estão dentro da piscina. Logicamente que tem algumas coisas que não são permitidas, né? Tem muita coisa que não é permitida, infelizmente, né? Eu, quando vou lá, por exemplo, que a empresa cresceu tanto que às vezes nem todos os funcionários nos conhecem, né? Sim, Ainda mais quando a gente está com roupa diferente. Então, às vezes, quando eu vou com minha filha, eu percebo que eles apitam, eu não repreendo porque sim. eu acho que é necessário que eles realmente sigam as regras de segurança. Para esse ano, nós estamos fazendo uma reciclagem com eles, com um grupo internacional chamado GFLs, que é a maior referência internacional em serviço de guarda-vida. É um serviço que é usado pelo Beach Park, por exemplo, né, pelos parques de Orlando, os parques da Disney aquático. A GFLs é responsável por fazer essa vistoria, é quase como se fosse um comissionamento, né? Uma empresa que vem de fora, que não tem conexão conosco, sob o ponto de vista de contratação, uma avaliação de como está esse corpo de guarda-vidas e faz uma reciclagem para ver se de fato nós E estamos eles seguindo. recomendam alguma mudança, né? É, Como se fosse uma recomendo. auditoria que eles É como se fazem. fosse uma auditoria, perfeitamente. Eles observam e dizem, ó, isso aqui podia fazer desse É, jeito, dão sugestões e exatamente. entendi. Mas esses treinamentos que vocês fazem com as equipes também inclui o quê? Além da segurança, inclui garçons, inclui o pessoal da recepção. Toda a equipe lá, nós temos hoje em torno de 300 funcionários. Toda a equipe sabe minimamente esses serviços, esses atendimentos de urgência da empresa, né? Então, nós temos as pessoas que estão na linha de frente, né? Que é as pessoas que ficam no ambulatório, também os guarda-vidas, né? Mas afora essas, os outros funcionários, como garçons, enfim, bilheteria, atendentes, né? Recepcionistas, eles sabem desses serviços básicos, realmente para atender os nossos consumidores. Entendi. Uma das preocupações das pessoas que vão em parque aquático é em relação à água, né? Porque muita gente na piscina, aquele negócio, então todo mundo acha, isso é só para informação. Eu já sei mais ou menos qual é a resposta, mas para que as pessoas ouçam, vejam como é que funciona, como é que ocorre a filtragem das piscinas, os insumos à piscina, como é que acontece essa manutenção? A manutenção das nossas piscinas são feitas com os melhores produtos que existem no mercado, né? Então, algo que a gente realmente não pode querer economizar é com os produtos que tratam as nossas piscinas, né? Então, nós compramos os melhores produtos que existem no mercado e os nossos funcionários que ficam realmente na linha de frente lá, né? Que nós chamamos de piscineiros, né? Mas que são realmente as pessoas da manutenção, elas ficam na linha de frente o tempo todo, realmente tendo uma reciclagem a respeito disso, e temos um químico que é responsável por fazer a medição pH, enfim, de cloriformes fecais, claro, que pode eventualmente acontecer, e de toda a dinâmica realmente de filtragem, né? Cada piscina tem sistemas de filtragens próprios, né? Sim, Então, nossa água ela vem de poços artesianos que são permitidos pela Secretaria de Meio Ambiente, então nossos poços são registrados, e esses poços já na saída sofrem uma primeira cloragem, né? Então nós temos lá uma bomba de cloro que primeiro limpam essa água, vão para a piscina, depois aí são acrescentados outros produtos químicos que de fato mantêm ali o pH aceitável e realmente desejável. entendi. Mas me diga uma coisa, tem um dia que vocês param, né? Para dar essa manutenção, tem essa manutenção diária e tem um dia que vocês não atendem lá para dar manutenção nos equipamentos, nas piscinas e tal? Sim, hoje em dia nós paramos nas segundas-feiras, Sim, né? Na segunda-feira é o dia que realmente nós não abrimos, é o dia em que a manutenção das piscinas, né? Manutenção em relação à parte mais estética do parque, com pinturas, né? Alguma coisa que pode ter quebrado no dia anterior de funcionamento, né? E as bombas também sofrem manutenção, as piscinas são limpas. Como nós prezamos muito pela natureza, a natureza é bonita, mas as folhas caem, né? Então tem que sim, limpar a folha. Às vezes animais que estão ali, que estão andando, também sujam, né? Então tudo isso a gente geralmente faz na segunda-feira. entendi. Nós vamos falar do novo empreendimento que vai acontecer lá, mas nós vamos fazer um intervalo para a gente tomar uma água e volta já, né, Alan?
Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Que tal você se divertir deslizando em uma viagem repleta de luz, muita curtição e finalizar num mergulho refrescante? Chegou, vambora! A mais nova atração do Valparaíso. São 65 metros de descida em uma experiência de muita vibe, luz e velocidade. Valparaíso Adventure Park. É diversão que não acaba mais. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Olá, pessoal, voltamos aqui. Hoje estamos aqui com o Dr. Madeira, na verdade, José Carlos Madeira, e com o filho dele, Pablo Madeira.
Voltamos com nossos patrocinadores no Conexão Diálogo. Aproveitamos antes para pedir que se inscrevam no canal, né? Comentem, mandem perguntas enfim. Estamos aqui voltando com nossos patrocinadores. O Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão, são mais de 35 mil quilômetros de rede 100% em fibra ótica, presente no estado do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial governamental para provedores ISP. Locadora Cargol, o veículo certo no lugar certo. IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, instituto especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada. Cel Dental, a maior e melhor clínica odontológica especializada, no caso sou eu. Agende sua consulta 32214174 e com a CB2Go. Aqui a CB2Go que nos mandou aqui esse lanche de hoje. A melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. Produtos de qualidade, oferecendo opções de bebidas quentes e geladas. Peça pelo iFood 3210-1032. Havíamos perguntado aqui para o Dr. Zé Carlos e Dr. Pablo qual o novo empreendimento no Valparaíso que eles vão falar em primeira mão aqui. A nova expansão do Valparaíso, como é que vai acontecer? Qual é essa Nós novidade? estamos colocando em ação, digamos assim, o grande sonho do nosso empreendimento, nosso hotel. Então, o Valparaíso Vilas teve um projeto estruturado 6 anos atrás, quando nós já integrando o Sindepat, esse Sistema Integrado de Parques Aquáticos e Temáticos, e compreendendo que os parques aquáticos, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, estavam necessariamente conectados à hospedagem. Então, é como se fosse uma moeda com as duas faces. De um lado é o parque aquático, parque temático, lazer, isto, e do outro lado a hospedagem. Sem esses dois elementos, não há uma boa sinergia. E os parques que não optaram por habitação, por hospedagem, acabavam vendo no seu entorno se estruturarem pousadas e hotéis que absorviam aquela clientela dos parques aquáticos e parques temáticos. Então, diante dessa necessidade, 6 anos atrás, nós começamos a trabalhar concretamente para termos o nosso hotel. Contratamos em São Paulo uma equipe de arquitetos para que projetassem, produzissem aquilo que seria um hotel com o padrão que queríamos ter. Esse projeto rodou, veio a pandemia, acabou atrapalhando um pouco. Nós retomamos o projeto 2 anos atrás e o Pablo e o Tiago, os meus filhos, são os maiores entusiastas desse projeto e estiveram já com várias pessoas. Eu mesmo os acompanhei até mesmo nos Estados Unidos para conversar com pessoas ligadas ao segmento. Resumindo, hoje nós estamos com um projeto encaminhado, projeto estruturante, digamos assim. Todas as licenças ambientais, licença de construção estão obtidas. Estamos com a linha de crédito no Banco do Nordeste reservada e iniciamos as primeiras movimentações para termos o nosso hotel. O hotel se chamará Valparaíso Vilas. Nós teremos 260 apartamentos ao término da obra, quer dizer, da conclusão do projeto. Inicialmente, para 25, nós estimamos ter em torno de 40 unidades, fazendo isso por módulo para estruturar. E Valparaíso Vilas é uma denominação que nós criamos para contemplar em cada bloco o nome de uma vila que remeta às vilas antigas do Maranhão. Então, a primeira vila que nós teremos será a Vila do Paço, homenagem, evidentemente, a Paço do Lumiar. Então, esse módulo de apartamentos, com o nome Vila do Paço, ele será com a formatação cultural, quer dizer, o interior, a ambientação vai remeter a motivos culturais, que é o típico do Paço do Lumiar, pelas brincadeiras folclóricas de Bumba Meu Boi, de Festa do Divino, essa marca do município. Mais adiante, nascerá a Vila São José, numa alusão, evidentemente, a São José de Ribamar. Mais adiante, a Vila Guimarães, a Vila Auá, que é uma homenagem que nós queremos prestar aos indígenas, ao Aguajá, e vamos dando uma sequência para termos essas diversas vilas, como se fossem núcleos de blocos de apartamento. E ao término, o conjunto vai se chamar Valparaíso Vilas, enaltecendo as vilas. E vai começar com um bloco de 40 apartamentos?
Na verdade, Então, cada bloco vai ter 16 unidades habitacionais, Certo. né? Nós optamos por, nesse primeiro momento, no nosso master plan, não fazer torres, né? A gente entende, fizemos pesquisa de mercado para isso, que o nosso consumidor ele não quer sair de sua casa, que às vezes é um apartamento, para ir para outro prédio. Sim. Então, não casaria realmente com o objetivo da pessoa que nos visita. Então, nós vamos fazer blocos só de 2 andares, um térreo mais um, e cada bloco desse vai ter, patamar desse, cada pavimento vão ter 8 apartamentos, Ah, né? Então, a entendi. nossa ideia é fazer No máximo 2 andares. isso, no no máximo máximo dois dois andares. andares. É. Né? Então, o primeiro andar vai ter apartamentos com acessibilidade, pessoas que eventualmente tenham dificuldade de locomoção vão poder ficar nesses apartamentos do térreo, né? Claro, outras pessoas também. E no segundo patamar, outros 8 apartamentos, né? E a nossa ideia para 2025 é ter 3 blocos desses, né? Então, seriam em torno de 48 unidades. A previsão é o quê? Dezembro de É 2025? final de 25, é por volta de dezembro, novembro, dezembro. É a estimativa que nós temos. Entendi. Aí, ao final, seriam quantos blocos de 2 apartamentos? Seriam De 10, 2 andares, aliás. seriam 10 blocos, né? 10 O blocos. que fariam ali 160, 160. 160, 160 É, apartamentos. 160 apartamentos, 10 160. blocos. Isso aí 2026, 2027? Aí nós vamos modulando de acordo Sim. com a demanda, de acordo com o crescimento. E se eventualmente, que nós acreditamos também, tivermos uma demanda acima daquilo que se poderia cogitar, nós deixamos uma área do parque para estruturar prédios com maior volume de andares. Esse nosso, primeiramente, como o Pablo colocou, serão 2, quer dizer, 4 apartamentos embaixo, 4 em cima, porque nós entendemos, o Pablo aqui explicou bem, que o cliente que vem para esse tipo de ambiente, ele não quer replicar aquilo que ele vive no seu dia a Ele quer dia. sair da Quer rotina sair da dele. rotina, então fica um ambiente mais com um encantamento melhor, com a natureza ali próxima, com uma coisa mais lúdica. Sim. Então é essa a ideia que se tem. Agora, se mais adiante nós entendermos e tivermos uma demanda, nós teremos uma área reservada para construir prédios com mais andares. Até porque eu acho que tem cliente de todo jeito, né? Tem aquele que mora em casa, quer ir para um apartamento de 30 andares Isso. e andar de elevador o dia todo. Tem aquele que não quer, mora em apartamento, não quer. Enfim, tem para todo gosto aí, né? E me diga uma coisa, é pensamento de vocês permanecer em São Luís ou outras unidades pelo interior do Maranhão, do Valparaíso? Nós já fomos convidados a participar de outros projetos fora do estado. Neste momento, a nossa prioridade é o Maranhão, nossa prioridade é Paços do Lumiar, nossa prioridade é o Valparaíso. Não afastamos a possibilidade de participarmos de outros projetos, mas em parceria, em sociedade. Nós, enquanto empresa, nós mesmos, sair, nós iremos fazer, porque nós correríamos o risco de perdermos, por assim dizer, a energia, a força que se tem voltada para o negócio. Então, para não diluir essa energia, nós estamos optando por tocar o Valparaíso com toda intensidade. Mas não afastamos, já falamos para alguns players, de participar em sociedade na construção e estruturação de outros parques aquáticos no Maranhão e em outros lugares. Porque nós aprendemos nesses 18 anos, claro, a ter uma boa expertise sobre o tema e temos uma infraestrutura hoje que nos ajudaria a construir bons parques aquáticos ou temáticos fora do Maranhão. Entendi. Agora me responda uma coisa. Eu acho que mais é Pablo, que ele é tributarista nessa área aí. Quais são os impactos na economia local, ali Passo do Lumiar, e os impactos econômicos também no Maranhão? Olha, o nosso empreendimento, nós temos a felicidade de poder dizer que a gente conseguiu mudar a vida de muita gente, né? A parte social para nós é muito importante, né? Seja pela origem do meu pai, que é uma origem muito humilde, seja realmente pela nossa definição enquanto empresa. Então, um dos mandamentos da gente lá do Valparaíso é empregar mão de obra local e local próximo, né? Então, nós estamos sediados próximo de uma comunidade chamada Pindoba, uma comunidade histórica de Passo do Lumiar, onde tem pessoas, inclusive, que vieram de quilombos, né? Então, uma comunidade que nos abraçou, né? Que hoje cuida do Valparaíso, né? E que nós temos a felicidade de ter algumas dezenas de pessoas que são dessa comunidade. Então, assim, de cara, nós empregamos quase 300 pessoas, né? Então, nós conseguimos colocar bom volume de recursos na comunidade, né? Recolhemos tributos estaduais, o ICMS, e recolhemos também tributos municipais para Pasto do Lumiar. Então, a gente consegue, de fato, inserir na economia aí
um bom volume de recursos, né? E a gente sente que está mudando a vida das pessoas, porque a gente vê que a pessoa começa a comprar uma moto, começa a comprar um carro, falam para a gente com felicidade que conseguiram comprar sua casa, né? Que estão mudando de vida, que o filho passou no vestibular para uma faculdade privada ou pública, né? Então isso realmente nos traz assim um contentamento de que a gente está, além do ponto de vista econômico, né? Estamos conseguindo mudar realmente a vida das pessoas ali que trabalham com a gente. Entendi. Tem uma nova atração que vocês inauguraram semana passada, né? Semana passada? Semana passada. Passada. Como é essa atração? Essa atração está conectada com uma outra e vai se conectar com uma futura. Nós, 3 anos atrás, estivemos em São Paulo, uma cidade chamada Ituverava, em contato com uma empresa que tem expertise na fabricação desse equipamento chamado Speed Kits. E nós conhecemos essa empresa dentro do Sindepat, dentro de uma dessas feiras de parques aquáticos e temáticos que participamos. E nós estivemos lá em Ituverava uns 4 anos atrás e estruturamos a montagem de 3 atrações dentro de uma mesma torre. 2 atrações já foram concluídas. A primeira atração se chama Bora Descer, é o nome que o Pablo aí deu para a atração, para incorporar essa coisa do maranhense, no nosso linguajar. O Bora Descer é uma estrutura de um toboágua, muito denso, muito sofisticado, de muita adrenalina, de alta velocidade. E agora nós inauguramos uma nova atração, que também é um toboágua, mas ele é diferenciado. O primeiro, o Bora Descer, desce com uma boia, esse segundo desce com um tapete numa área de 65 metros de extensão. Então, esse foi inaugurado, se chama Vambora. Mas já nessa mesma torre, que é uma torre que foi construída pela TH3, pela nossa equipe, uma torre muito bem estruturada, essa torre vai receber um novo equipamento, possivelmente em 2025, né, Pablo? Uma nova atração. Aí nós vamos fechar o ciclo nessa torre. 3 atrações dentro de um mesmo local. Mas ainda neste ano, até novembro, nós vamos fazer um processo chamado retrofit, quer dizer, um realinhamento de uma das nossas piscinas, e vamos construir novos equipamentos. Dia 30 agora de outubro, nós receberemos lá de São Paulo, de Ituverava, uma nova atração, não é, Pablo? E o Pablo pode aqui explicar melhor essa dinâmica. Algo que deve ser dito para os consumidores que às vezes não entendem, né? Quão diferenciado são essas atrações novas que nós estamos instalando no Valparaíso, né? O São Luís já teve alguns parques aquáticos, né? Antigos, enfim, e a gente trouxe para São Luís uma tecnologia turca, né? A Turquia, as pessoas não sabem, mas é a meca de construção de brinquedos Uma curiosidade nossa, como é que se dá essa construção? É tudo de fibra, com uma estrutura metálica? Exatamente. Na tecnologia antiga, era aquela fibra mais tradicional, né? Que é usada aquelas camadas, que ia passando ali uma resina e ia fazendo aquela construção. Na tecnologia turca, é um tipo de injeção de fibra, né? Então, a qualidade fica diferente, a durabilidade fica diferente, a sensação de embelezamento do parque fica diferente. Então, nós somos o primeiro parque do Maranhão, um dos primeiros do Nordeste, a trazer essa tecnologia para cá, para a região. Os nossos brinquedos novos, as nossas atrações novas, têm feixes que são translúcidos, então dão um efeito diferente para as pessoas que descem. Então, não é apenas uma atração, não é apenas uma atração que usa tapete. É uma atração com segurança, é uma atração com feixes translúcidos, né, que a gente trouxe recentemente para cá, e que dão uma sensação completamente diferente para quem usa realmente essa atração. E há uma particularidade, viu, doutor Paulo, que é fundamental. Essa empresa que fabricou esses equipamentos, quando o equipamento está em vias de ser inaugurado, ela desloca para cá uma equipe de engenheiros, de técnicos. E esses técnicos, esses engenheiros, passam aqui uma semana ou mais fazendo testes sucessivos. Todos os dois aqui, Antes de oferecer. antes de inaugurar, são feitos diversos, centenas, milhares de testes, usando pessoas da nossa equipe, pessoas que eles trazem. Isso são testes exaustivos. Depois que esses testes são realizados, que o brinquedo é graduado, modulado, ajeitado, aí que esse brinquedo é colocado à disposição do público. E ao lado disso, a empresa traz uma outra empresa, que é uma empresa que faz uma certificação. Então, a empresa Speed Kids vem com a sua equipe de engenheiros, de Speed técnicos. Kids é a fabricante. É a fabricante, que fica lá em Ituverava, com tecnologia da Turquia, como o Pablo aqui bem assinalou, e nós estivemos na fábrica para confirmar aquilo que eles haviam apresentado para a gente em uma feira. Mas nós fomos lá à diretoria para entender se aquilo verdadeiramente se colocava. E realmente se colocava, e por isso nós contratamos. Mas o que nos dá mais segurança
é que eles deslocam uma equipe de engenheiros, de técnicos, para fazer testes exaustivos e, ao lado disso, eles contratam uma empresa de certificação. E esta empresa de certificação, que é uma empresa independente, faz uma espécie de auditoria para certificar se aquele brinquedo passou a um dos testes de segurança. De sorte que, quando nós colocamos os nossos equipamentos disponíveis para o público, nós temos a certificação de que o brinquedo está aprovado com as regras de segurança internacionais. Ok. Uma pergunta também: vocês costumam fazer alguma pesquisa junto aos consumidores, vamos dizer assim, do parque, lá, a satisfação deles? A gente costuma dizer que o nosso consumidor é o nosso maior consultor, né? Então, assim, óbvio que nós temos aí consultores que estão permanentemente no Valparaíso, né? A gente entende que é importante o serviço de consultoria externa, mas o nosso consumidor ele é o tempo todo incentivado a dar opinião, uma opinião genuína, digamos assim, a respeito da nossa empresa, né? A gente não gosta de se cercar numa bolha de elogios. Na verdade, no geral, nós ignoramos os elogios, para nós não acharmos que aquilo ali que a gente já chegou no ápice, né? Procuramos ler muito as críticas, né? As críticas são o que realmente nos move para mudar de patamar, enfim, para corrigir alguma rota que nós estejamos, enfim, errando. Então, realmente, nós fazemos o tempo todo pesquisa. Seja pesquisa de mercado, realmente qualitativa, quantitativa, né? Com empresas que vão lá e realmente faz uma entrevista, seja através de pesquisas que são enviadas para e-mails, né? Serviços também como o próprio Google Maps, enfim. E a gente recebe tudo aquilo, fazemos reuniões periódicas para entender, para identificar, para qualificar, saber se nós estamos com mais clientes detratores, promotores, enfim, para entender como é que está realmente o sentimento do consumidor em relação à empresa. Legal. Eu não sei se vocês sabem que nós temos uma parceria do Valparaíso com a Wig Telecom, Sim. não é? Verdade. Muito legal. Né? Olha, nós queremos agradecer a presença de vocês, muito legal. Eu costumo dizer que o empresário no Brasil é um herói, né? Porque cada dia é uma batalha, cada batalha vencida é uma vitória para o empresário. Alan, você é tributarista, sabe do que eu estou falando, né? Da loucura que é a gente, o empresário ter que equacionar isso na empresa e funcionário, uma série de coisas, manutenção e licenças, enfim. Então, quero agradecer a presença de vocês, doutor Madeira, doutor Pablo, não é? O tempo que vocês disponibilizaram para vir aqui esclarecer essas coisas. Na verdade, nós estamos querendo iniciar um programa chamado Jovens Empreendedores do Maranhão, né? Que é assim, trazer pessoas que têm esse desafio a cada dia de gerar riqueza. O empresário é que gera riqueza para o Estado não consegue gerar nada de riqueza, né? Gera emprego, gera renda, esse tipo de coisa de mudar pessoas, mudar famílias, né? Que é importante o homem ganhar o seu próprio dinheiro, sustentar sua família, e vocês são transformadores de vida lá no Valparaíso. Então, queremos agradecer a presença de vocês e as considerações finais de vocês. Quero agradecer novamente o convite aqui do Dr. Paulo de Tarso. Prazer participar desse podcast, Conexão Diálogos, que lida realmente com esses temas que são importantes para o maranhense, para o ludovicense, né? Claro, para o brasileiro também. Dizer que o Valparaíso está de portas abertas para receber todas as pessoas que estão nos ouvindo. Enfim, o Valparaíso é uma empresa familiar, mas é uma empresa que busca se organizar, que quer ser uma referência nacional. A gente não sonha pequeno, a gente sonha grande. A gente não quer ser uma referência de São Luís, a gente quer ser uma referência nacional de entretenimento no Brasil. E se Deus quiser, a gente vai conseguir alcançar esse sonho. Deus quiser. Doutor Madeira. Meu amigo Paulo Tasso, muito obrigado pelo convite. Fiquei imensamente feliz e mais ainda por estar aqui ao lado do meu filho, que é o nosso seguidor. Quando nós estruturamos a empresa, eu tive o cuidado de dizer a eles que eu teria prazo de validade, mas que eu queria que a empresa fosse longeva. E pensando em longevidade da empresa, eu os preparei, conversei com todos eles, para que eles dessem sequência e nós pudéssemos ter uma empresa que ficasse perpetuada na história do empreendedorismo do Maranhão. Então, acho que o Valparaíso é uma empresa que o maranhense, que vive aqui no Maranhão, deve se orgulhar, que é uma empresa feita por maranhense, dentro de uma comunidade
e absorvendo a comunidade. Nós hoje somos adotados ali pela comunidade da Pindoba, temos imenso orgulho em sermos luminenses, em sermos pindobeiro. É a Sim. comunidade que nos agasalha, a comunidade que nos recebe, a comunidade que nos incentiva. Dos 300 funcionários que temos, 80% ou mais é daquele entorno ali da nossa região e nos trata bem. Então nós crescemos e crescemos muito por conta de Paço Lumiar, por conta da Pindoba. Então eu quero deixar aqui os meus agradecimentos à sua equipe, à equipe do Conexão Diálogo, e dizer que o Valparaíso está sempre aberto a qualquer crítica, a qualquer sugestão. Eu, invariavelmente, estou lá os sábados e domingos, Pablo, durante a semana. Então, qualquer seguidor que tenha assistido, acompanhado essa nossa entrevista, que queira conversar conosco, que queira entabular qualquer negócio, algo que possa agregar valor ao nosso negócio, nós estamos à disposição. Só nos procurar no Valparaíso, nós somos uma empresa familiar, mas uma empresa aberta às novas conquistas, às novas ideias, novas sugestões. O nosso desafio é crescer e crescer muito, crescer com harmonia, com a proteção de Deus. Esse é o grande desafio. Quais são as formas de contato que a pessoa pode ter? Telefone, WhatsApp? Nós temos telefone e WhatsApp, né? Temos hoje um contato muito legal nas redes sociais, né? Então as pessoas podem nos procurar nas Qual o redes WhatsApp? sociais. 99210 6204 é o nosso WhatsApp. Um robozinho faz o primeiro atendimento, faz uma triagem e eventualmente precisando de um contato humano, o bot lá repassa para um contato humano lá no saque. No site também nós temos um bot lá que recebe o consumidor, nas redes sociais também e no e-mail. Tá. Agora, pá, vou começar contigo, depois com teu pai. Qual, quais as orientações, quais os conselhos, eu prefiro conselho, que você daria a um jovem que quisesse empreender? Olha, um jovem que queira empreender, eu diria que ele deve começar a fazer, né? Estudar, mas execute, né? O que eu percebo é que hoje as pessoas ficam com receio de começar, de dar o start, né? Planejam muito, não conseguem dar aquele start. Isso às vezes é algo que atrapalha. Eu digo isso porque em determinados momentos da nossa empresa a hesitação nos fez perder tempo, né? Então, tem algumas frases que são chavão, mas que às vezes servem de reflexão, né? O feito é melhor que o perfeito, né? Comece a fazer, comece a empreender, apenas comece, né? As melhorias vão vindo com o tempo, mas é melhor começar do que deixar para depois. Você diria que o jovem empreendedor ele precisa ser ousado e atrevido? Ousado e atrevido, né? É um mantra lá, no, lá na nossa empresa, a ousadia, né? Às vezes meu pai brinca que, rapaz, nós somos chamados de louco, não é possível, porque abrir um parque aquático no meio de uma zona rural de Passo do Lumiar, então você tem que ser Numa ilha, ousado. né? Numa Numa ilha, ilha. numa ilha, então você tem que ser ousado, porque os ousados eles tendem a se destacar, né? É verdade, é verdade. Agora, um fator importante para vocês, lá que eu acho que vocês concordariam comigo, seria a segurança que a pessoa se encontra lá, né? Quem está dentro do parque está seguro, né? Tá, Não sim, segurança de piscina, mas segurança contra a violência, por exemplo, né? Que tá todo mundo assustado com essas coisas no mundo, né? A é, pessoa ir para a praia está sujeita a uma série de coisas, então as pessoas também buscam a segurança também. Daí as pessoas quererem morar em condomínio, né? Morar em prédios, enfim, buscar mais segurança. Doutor Zé Carlos Madeira, para o empreendedor já maduro, né? Nós como já homens maduros, que conselho o senhor daria para o empresário que está empresariando, mas ele está com receio? Eu acho que o empreendedorismo é atemporal. Quem faz o tempo é quem tem capacidade de construir o próprio tempo. Então, para quem pensa, quem sonha grande, quem acredita no futuro, a idade é um mero dado algébrico aritmético. Não tem significado se há disposição, se há garra, se há vontade. Então, eu aprendi ao longo da minha vida que é preciso saber eleger prioridades. Então, acho que o líder, fundamentalmente, é aquele que sabe eleger prioridades. Então, eleger uma prioridade, criar um projeto de empreendedorismo, atividade, é preciso entrar nisso e fazer com eficiência. Ter um feeling, ter a percepção de aquilo que deve ser feito, não se acovardar. O homem que recua, o homem que é temeroso, ele não avança. O mundo foi feito para os líderes e só pode ser líder quem é coragem, quem tem coragem, quem tem ousadia, quem tem garra. Os que tropeçam, os que temem, os que são covardes não vão avançar. Não. Esse mundo é para quem tem coragem, para quem tem ousadia, para quem tem disposição, para quem acredita na vida. Então, a idade é um detalhe meramente algébrico para aqueles que acreditam no sonho grande.
uma pergunta para a gente encerrar. O senhor contou que veio de uma família simples, né? Eu não gosto da palavra humilde, porque Sim. humilde significa. Humildade seria assim: é reconhecer meu limite. Sim. É diferente de simples financeiramente. Mas o senhor veio de uma família simples, seu pai é alfaiate, né? Que não é uma profissão Sim. que tenha muito recurso. Chegando aqui, hoje, o senhor acha que sua vida valeu a pena e o senhor faria tudo de novo? Valeu muito a pena, mas eu fundamentalmente tenho dito isso sempre para os meus filhos, que eu sou alguém predestinado. Deus foi muito generoso comigo, porque alguém nascer no bairro de Fátima, dentro de uma palafita, num ambiente degradado social e economicamente, e sair dali e não apenas sair, mas levar os irmãos consigo e abrir novos horizontes, isso é a mão de Deus. Então, por isso mesmo é que eu procurei ao longo da minha vida e tenho procurado cada vez mais zelar por isso, zelar por esse patrimônio que Deus me deu, tratar bem as pessoas e cuidar de gente. Uma empresa, dizia Abílio Diniz, se faz com gente e com processo. Nós cuidamos bem de processo, com consultoria, organizando nossas coisas, mas nós fazemos muito mais que isso. Nós fazemos o que é mais importante, cuidar de gente. E cuidar de gente é tratar bem as pessoas. Isso é a mão de Deus. Então, muitas pessoas conseguem avançar um pouco na vida e se vestem de arrogância, tratam as pessoas com desprezo. Nós não podemos fazer isso. Então, tratar bem as pessoas, ser solidário, ser parceiro, ser amigo, que isso é que nos faz avançar. Então, eu atribuo o meu crescimento, a minha vida, eu conquistei tudo aquilo que eu nunca imaginei pudesse conquistar. Eu atribuo isso às mãos de Deus e pela generosidade que meu pai e minha mãe construíram em mim. E é o que eu tenho passado como legado para os meus filhos. Ser bom, cuidar bem de gente. Amém. Olha, agradecer e quero mandar um grande abraço para a família de vocês, sua esposa, Mara que na Ruth, verdade foi a grande não visionária tenha da dúvida disso. coisa, né? Não tenha dúvida disso. Ela foi a que olhou no futuro e disse, olha, vai dar certo, Vai. né? As mulheres têm essa percepção bacana, né? E dizem dizem não, a própria Bíblia diz que a mulher é uma ajudadora do homem, né? E muitos são impulsionadoras, né? Isso. Então, leve o nosso abraço, agradecemos a presença de Obrigado. vocês mais uma vez. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Obrigado. Que tal você se divertir deslizando em uma viagem repleta de luz, muita curtição e finalizar num mergulho refrescante? Chegou o Vambora, a mais nova atração do Valparaíso. São 65 metros de descida em uma experiência de muita vibe, luz e velocidade. Valparaíso Adventure Park. É diversão que não acaba mais. Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.